responsabilidade, pensar sobre o que ele está fazendo, do que simplesmente dizer, olha, de novo, fiquem nesse joguinho educativo, que ele é fantástico para vocês, ele foi pensado para a idade de vocês. Não, eu acho que talvez até algumas situações que possam acontecer, elas justamente podem despertar um determinado debate, talvez, na sala de aula, que seja interessante e que contribua, então, para o crescimento dos alunos. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais os momentos e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, assim, eu acho, sim, tem violência? Tem, né? Mas, pois é, mas será que eles não têm essa noção de mundo já vendo televisão, né? Eu acho que, exato, se a gente não participar ativamente, né, como tentando fazer então esse desenvolvimento aí da maturidade, né, dessa noção, dessa percepção, a gente não está sendo o educador completo, né, aquele educador utópico ideal que a gente deveria ser, né? A gente deve passar um pouco mais, trabalhar um pouco mais com a matemática, que o português, que a história, né? Então, assim, é importante, eu acho, pensar nessas questões e tentar, de novo, a gente tem uma limitação de tempo, mas, né, tentar pensar nisso também. Ok? Bom, então assim, de novo, é só para trazer alguns elementos para vocês aqui na questão dos jogos comerciais que podem ser usados em sala de aula. Tá? Então, assim, são alternativas, né? Não são os únicos, né? Certamente, de novo, vocês devem ter outras possibilidades de uso, mas essas aqui são algumas talvez interessantes. Ok, então agora vamos para a segunda parte, que é a questão do desenvolvimento. Bom, a gente está falando que até agora, com relação a utilizar algo que já está pronto. Só que sim, talvez uma das grandes vantagens da questão dos jogos, além de ter essa questão, né, do lúdico, então, ela também tem a questão de envolver o aluno na criação desse jogo. Então, é possível hoje, sim, fazer o desenvolvimento de jogos digitais de uma maneira mais simples. Ou seja, normalmente a gente tem um determinado software que a gente vai utilizar para criar esse jogo, ok? E a partir daí, são chamados motores de jogos, ou game engines, tá? Mas a partir daí é possível, então, explorar coisas bem específicas que a gente quer trabalhar com o aluno. Tem um determinado conhecimento, né? De qualquer maneira que a gente vai ter ter que desenvolver algumas habilidades aí nossas como professores, tá? Mas também não é nada assim absurdo. Então eu vou apresentar duas ferramentas, né, para vocês sobre que a gente pode utilizar então para fazer a criação. A primeira é o Construct 2, tá? O Construct 2 ele é então um conceito de tentar fazer jogos bidimensionais, normalmente a gente trabalha, tá, nessas duas ferramentas, mas sem trabalhar a questão da programação específica. Ou seja, não é necessário nenhum tipo de curso, né, que te demande, então, horas e horas e horas de treinamento para poder utilizar. Não. Eu separei ali para vocês algumas videoaulas ali no YouTube. Então, é possível, através dessas videoaulas, fazer o aprendizado. E certamente também tem bastante material, tutoriais em português, inclusive, né, fazendo passo a passo, mostrando para vocês como é feita a criação dos jogos. Tá? Então, assim, realmente é gastar um determinado tempinho, né, fazendo conhecendo essa nova ferramenta. Tá? O que o Construct tem de interessante junto com o Game Maker, né, que é a próxima ferramenta, é com relação a possibilidade de utilizar ele gratuitamente. Tá? Então, o Construct 2, ele tem, deixa eu só pegar aqui nas features, que tem a comparação entre as diferentes versões. Tá? É possível, então, fazer a utilização deles. Aqui os recursos. Tá. Então, basicamente, ó, se vocês entrarem nesse link
que estou colando neste momento, tá? Neste link aqui, vocês têm acesso, então, às diferentes versões, questão de valores, tá? E o que pode, então, ser desenvolvido com cada um, tá? Então, basicamente, a versão gratuita, ela permite utilizar o sistema todo, certo? A principal diferença está na publicação, então, dos aplicativos. Então, tu pode fazer esses jogos para usar no computador, ok? Mas não para utilizar, por exemplo, em dispositivos mobile, como o iOS, então, que é do iPhone, ou Android, então, dos outros telefones, certo? A outra questão é com relação a alguns limites que a gente tem, então, de eventos, de camadas ou de efeitos, ok? Então, isso daí também tem essa limitação, vamos dizer assim, tá? Dá para se colocar uma determinada quantidade de elementos dentro desse jogo, tá? Então, vamos dizer assim, essas são as principais limitações, ok? Mas isso já é uma grande ferramenta para a gente utilizar dentro de sala de aula, tá? Então, os nossos alunos mesmo que hoje no curso de jogos, eles utilizam o Game Maker e com a versão gratuita que eles utilizam em casa, eles conseguem depois trazer para cá, que a gente tem a versão licenciada, então, para laboratório, e eles conseguem desenvolver tranquilamente o jogo, tá? Então, é possível sim, né? Os valores, então, para a versão pessoal está $119, tá? E tem ali na página anterior, tem a questão do Construct 2 sendo utilizado dentro de ambientes escolares. Então, os primeiros 60 dias são gratuitos, tá? Talvez seja interessante experimentar isso, tá? E aí é possível também de se fazer um pagamento por mês, por exemplo, tá? Eu acho que isso aqui acaba sendo uma alternativa interessante, certo? Então, eu acho que conhecer esse tipo de ferramenta pode auxiliar bastante vocês aí, né? Se vocês quiserem, então, fazer o desenvolvimento de jogos, ok? Bom, a outra ferramenta, então, é o Game Maker, tá? Que é o que a gente utiliza hoje aqui na Unicinos, tá? Os dois, basicamente, em termos de estrutura, eles são muito parecidos, eles são fáceis de criar jogos. Então, rapidamente, em um dia, por exemplo, em uma aula, tu consegue, usando, por exemplo, 3 horas, tu consegue, que é o nosso horário, mas a gente consegue criar um jogo completo. Então, não é simples, mas completo. Então, acho que isso é bastante interessante assim de vocês explorarem, né? O Game Maker, então, também tem uma versão gratuita. Ali embaixo também tem algumas videoaulas no YouTube também que vocês podem baixar sem problema nenhum, ok? Podem assistir, né? Sem problema algum, certo? Bom, então, com relação a ferramentas para desenvolvimento, né, que a gente realmente utiliza para jogos hoje, seriam essas duas, tá? Mas, além disso, a gente tem a possibilidade de também trabalhar com ferramentas que foram pensadas para a criação, então, ou de jogos ou de narrativas interativas dentro do ambiente escolar, certo? Ou seja, extremamente simples, né? Mas que a gente pode utilizar. Todas elas são gratuitas, essas que eu vou apresentar a partir de agora, tá? Então, acho que também são possibilidades, tá? Bom, a primeira é a questão do Code Monster, tá? O Code Monster, ele é uma ferramenta bem simples, tá? O único problema é que realmente algumas estão só em inglês, mas talvez isso não seja um problema e seja uma oportunidade de a gente começar a trabalhar com os nossos alunos, tá? O Code Monster, ele, a partir de então, uma explicação que o monstrinho esse azul vai passando, né, para o estudante, ele vai solicitando que o aluno teste algumas coisas, que faça algumas coisas. Bom, esse cara aqui, então, ele vai ensinar a questão da programação, tá? Particularmente, eu acho que o nosso aluno, falo isso por trabalhar com alunos em nível universitário
né, que desenvolvem jogos, nosso aluno chega muito sem a questão da lógica desenvolvida. É muito diferente a questão do raciocínio matemático e do raciocínio lógico. Então, acho que é importante que a gente comece a trabalhar isso já bem no começo, né? Já quando o aluno está lá começando a brincar no computador, né? Eu acho que realmente é importante, porque isso aí, a lógica, ela é uma ferramenta muito útil. Se a gente desenvolve essa competência no aluno, ele consegue utilizar em uma gama muito ampla, tá? Então, acho que isso daí é importante, tá? Da gente começar a olhar nesse nível, tá? Ele é muito simples. Então, talvez seja legal de vocês darem uma olhada. Sim, todos esses aqui que eu vou apresentar agora, Monique, são gratuitos, tá? E nem precisa instalar nada. Esse aqui simplesmente acessa via navegador, tá? Simplesmente clica naquele link que tem ali, ó, vocês vão já conseguir chegar, então, na visualização ali do CodeMonster. Você, basicamente, ele vai ensinar programação, mas através de uma linguagem muito simples. Então, a gente vai fazendo a modificação de algumas variáveis, ele dá o conceito de variável, e aí a gente vai fazendo essa troca lentamente, lentamente, a gente vai agregando cada vez mais coisas. Tá? Então, acho que essa seria a ideia de vocês tentarem experimentarem esse site aí e ver, né, como é que é o desenvolvimento e talvez ele tenha uma aplicação então dentro de sala de aula para vocês. Tá? Bom, além disso, a gente tem uma outra ferramenta que é extremamente útil. Essas aqui todas mais ou menos foram pensadas, né, para fazer trabalhar a questão da programação, ok? Mas com isso, de novo, trabalhando a questão da lógica. Os Estados Unidos têm hoje um déficit muito grande de programadores, tá? Então eles querem também incentivar isso bastante, mas o que é melhor é que essas ferramentas elas não se resumem só a isso. Elas podem ser utilizadas em vários níveis diferentes. Tá? Então a Alice é realmente uma ferramenta fantástica. Tá? Ela foi criada para ensinar programação, mas como eu falei, é possível utilizar então ela, sim, é fantástico. É possível usar essa ferramenta para criação então de jogos simples, né? E em 3D, certo? E também narrativas interativas, ou seja, tu consegue contar histórias utilizando então o Alice. O que é melhor ainda é que o Alice, essa ferramenta, ela vai te disponibilizar um grande conjunto do que a gente chama então de assets. São objetos, né, tridimensionais, sejam eles personagens, objetos para colocar no cenário, como bancos, casas, postes, né, qualquer coisa do tipo, texturas, por exemplo, também. Então, isso aqui tudo pode ser utilizado para fazer a criação de um cenário e os personagens podem, então, contar uma determinada história, fazer uma determinada interação. Isso aqui é um recurso muito rico, assim. Tá? Eu acho que vale a pena uma exploração, porque normalmente o que tu faz é através desse clique, arraste, solte, e tu vai ter essa construção desse ambiente tridimensional. A partir daí, depois, a questão dos efeitos, tu pode, através de comandos simples, fazer essa questão de linkar, vamos dizer assim, ações com o personagem virtual. Exatamente, Carola. Essa questão de usar as narrativas interativas e passar isso para um outro momento, ou seja, o teatro, por exemplo, é fantástico. Porque a gente tem que aprender, como eu comentei antes, assim, a pensar em várias mídias diferentes, vários suportes diferentes, e tentar juntar isso tudo, amarrar isso tudo de alguma maneira. Então, realmente seria fantástico, né, se trabalhar, por exemplo, num determinado roteiro, experimentar isso dentro de uma narrativa interativa, né, e fazer isso evoluir, e talvez como resultado a gente ter então uma peça teatral aí para ser apresentada, ensinada pelos próprios alunos. Sabe? Esse vínculo, esse engajamento que a gente tem que começar a trabalhar.
Isso aqui realmente liga muito os alunos. Eu acho que é uma alternativa excelente, assim. Se vocês conseguirem desenvolver, seria fantástico. Bom, só continuando assim, para controlar um pouquinho a questão do tempo, que eu sou um cara muito falante, então é, uma outra ferramenta que está à disposição também, gratuita, tá? É o Kodo Game Lab, tá? Ele é uma ferramenta da Microsoft, tá? Pode ser acessado através daquele link, certo? E o que é legal é que essa é uma ferramenta de criação também em 3D, toda voltada para o aluno em idade escolar. Então ele foi bem pensado já para ser simples de utilizar e ao mesmo tempo interessante para as crianças. Então, esse aqui seria meio uma contraposição àquilo que a gente estava falando da questão dos jogos educativos. Ou seja, tudo bem, ele está preparado para que a criança trabalhe, então, esse editor de jogos possa ser utilizado para criar um jogo, né, por uma criança na idade escolar, só que a criança ela tem essa atividade, ela é um ator que vai desempenhar um papel na construção daquilo que depois os outros colegas, por exemplo, vão jogar. Então, e aí, falando um pouquinho também de gamificação, isso hoje é um conceito muito, muito legal. As crianças gostam de desenvolver algo, compartilhar com os outros, porque isso retorna para elas em termos de reconhecimento. Então isso é muito legal, por isso que o Minecraft mesmo, as crianças gostam muito de utilizar, porque eles vão, é quase uma competição, assim, então, mas pode ser competição, mas pode principalmente ser uma coisa colaborativa, onde vários trabalhem para criar um ambiente, para refinar um ambiente, tá? E esse tipo de editor aqui, ele se presta muito para essas situações, exatamente, uma construção coletiva. Só passar aqui para vocês, ó, existe na própria página do Kodo, tem a questão de uma comunidade. Então, esse conceito de comunidade permite que cada um faça a sua contribuição, crie um determinado ambiente e depois esse ambiente possa ser utilizado como base, por exemplo, para a criação de um novo, ou seja, a atualização desse ambiente em algo, a transformação em algo novo. Tá? E isto, exatamente, eu vou contar então também agora para vocês a questão de fazer jogos e utilizar esses jogos, né, como diversão. Eu participei agora sábado de um evento que o SESI realizou, que era o Esporte e Cidadania, que aconteceu no Brasil inteiro. Eles convidaram então o curso de jogos para que o curso levasse jogos desenvolvidos pelos próprios alunos da Unicinos, né? E esses jogos foram então, vamos dizer assim, testados, né? Foram jogados aí por crianças, né? Então, sei lá, desde crianças de 4 anos até uns 12, 14 anos. Então foi muito legal assim ver a recepção dos jogos dos nossos alunos. Ou seja, a gente fez a criação e depois, né, então a gurizada foi testar. A gente teve a visita de 200 jovens aí para testar então esses nossos jogos e eles adoraram. Então teve uma criança que ficou, ele devia ter o quê, uns 9 anos, eu acho que ele ficou perto de 1 hora jogando o jogo, ele estava tentando terminar aquele jogo, porque ele disse assim, não, agora eu vou terminar, e não tinha ninguém que conseguisse tirar ele da cadeira. Então isso foi muito legal, assim. Então essa experiência de fazer com que uma determinada série desenvolva um jogo que depois vai ser utilizada por outra é fantástico, assim. Ou até por turmas ou por grupos, isso daí pode ser muito aplicado, sabe? Eu acho que se vocês já estão fazendo esse tipo de experiência, vocês estão no caminho mais certo, sabe? Eu acho que é exatamente isso daí. Eu acho que você tem que seguir nessa linha, sabe? É isso que faz a diferença, tá? Então, assim, de novo, essas ferramentas que eu estou mostrando são justamente algumas alternativas, talvez, que vocês tenham, né, que vocês não conhecessem, e que possibilitem esse tipo de projeto de execução. Tá?
Aqui, o Scratch, eu acho que é talvez a maioria conheça ou já ouviu falar, ou, que é o grande buzz aí da questão de jogos, educação, lógica, né? Então, assim, o Scratch, ele é uma ferramenta também gratuita, tá? É possível usar ele online ou baixar uma versão offline para usar nos computadores sem conexão à internet, tá? O primeiro link, então, ali é um link para o site, então, tá? Que pode ser utilizado. O Scratch é incrível, assim, ele é muito simples de utilizar. As crianças, depois que aprendem, de novo, não é aquela coisa chata, porque eles conseguem fazer coisas tão incríveis, assim, do tipo, com poucos comandos eles conseguem fazer o personagem fazer as ações que eles querem e, né, tentando lembrar aí um pouquinho, isso revela a idade das pessoas, mas o logo, né, pensando na linguagem logo, então, é na mesma linha, ou seja, isso é muito legal porque ele acrescenta, o Scratch é muito mais que o logo, tá, só para dizer isso, ele acrescenta uma questão de interatividade que é muito legal. Então, eu acho que assim, tem no segundo link ali, site para os educadores, ali vocês vão achar várias propostas de trabalho usando o Scratch, tá? E além disso, tem um videozinho para quem não conhece, então ali no Vimeo, então vocês podem até dar uma olhadinha ali agora, que mostra mais ou menos como é que ele funciona, tá? O Scratch, então, basicamente ele tem uma série de blocos, tá? Que estão divididos em categorias, tá? E a partir daí, eles podem né, se juntar vários blocos que vão executar comandos, ou seja, está trabalhando a questão da lógica com os alunos. E a partir daí, eles vão então fazer ou um jogo ou fazer. Eu já vi uma coisa que é bem legal, que é um clipe, por exemplo, musical. Então ele pega e carrega uma música e aí os objetos vão aparecendo na tela conforme a música vai se desenrolando. Ou seja, a gente tem uma gama aí de possibilidades de uso gigantesca. Tá? É realmente, de novo, tudo de graça. A gente não precisa fazer nenhum tipo de investimento, né, para realizar essa otimização. Ok? Então, eu acho que isso aqui, a gente, se vocês, essa ferramenta então, que vocês não conheciam, eu acho que realmente o Scratch é um que vale a pena baixar a cabeça e dar uma olhadinha, assim, ver como é que ele funciona, testar ele. Ele está todo em português, essa é uma grande vantagem também. Tá? Ele não precisa ter o domínio do inglês, então é possível selecionar qual idioma tu quer executar. Tá? Então, assim, essa é a minha grande dica para vocês, né? Tentar buscar um pouquinho esta ferramenta especificamente, ok? Todas as outras, claro, também são interessantes, mas né, às vezes a gente tem que escolher uma também em função do tempo, tá? Bom, só para fechar, assim, a questão do desenvolvimento de jogos, né? Agora não lembro se foi a Monique que tinha me perguntado sobre a questão das plataformas aí que rodam os jogos, né? Tudo que a gente estava falando envolve, então, ou a parte de PC, então, ou se não, utilizando um tablet ou um telefone mesmo, um smartphone, tá? Mas agora, então, só para mostrar para vocês que a gente também pode fugir um pouquinho da questão só do software e cair na questão do hardware, ok? Então, assim, já existem algumas iniciativas aí da criação de hardwares que são extremamente baratos, tá? Aqui eu vou mostrar três, então, para vocês. O primeiro é o Raspberry Pi, tá? O Raspberry Pi é esse verde, tá? Ali mais à direita, ok? Ele é uma iniciativa, então, ele é um computador completo. Qualquer um desses três aqui são computadores completos, ok? Com um poder talvez de computação não tão alto, mas com um custo muito baixo, certo? Então, o Arduino é uma outra plataforma, tá? Tanto o Raspberry Pi quanto o Arduino
é possível de se aumentar a capacidade deles através da... Oi, Maria Luísa. Então, é possível aumentar essa capacidade deles através da conexão de sensores, por exemplo. Então, o Arduino, que é bem específico para isso, é possível de utilizar ele usando, por exemplo, um sensor de temperatura, tá? Que faça a medição da temperatura. Quando a temperatura chega num determinado nível, ele dispara um alarme, por exemplo. É possível também usar sensores de proximidade, sensores infravermelhos, que a gente vai colocando, acelerômetros. Tá? A gente pode colocar alguns módulos de conexão com o computador. Tá? Então a gente liga via rede, por exemplo. Então o que é interessante é que esse computador, embora ele seja simples e barato, tanto o Raspberry Pi quanto o Arduino, mais ou menos eles custam uns $40, tá? Ou seja, R$100 a gente compra, né, esses dois itens aqui. No Brasil, o Arduino é muito fácil de encontrar, tá? O Raspberry Pi é um pouquinho mais difícil, mas também é possível. Tá? E a outra possibilidade seria a questão dessas plataformas Android. Então, a plataforma Android é a mesma, então, dos telefones, né, smartphones aí, tá? Só que esse dali, eu tenho um em casa, tá? Só que eu acabei esquecendo de trazer. Mas só mais ou menos para dar uma noção, assim, de tamanho, ele mais ou menos é um bastãozinho desse tamanho aqui, tá? Onde a gente liga, então, atrás ou de um monitor ou de uma TV, certo? E a partir daí, ele funciona exatamente como um computador, ou seja, ele pode conectar via teclado e mouse, tá? E a gente pode, então, fazer o desenvolvimento através de softwares específicos para essas duas plataformas. Essas três plataformas. Então, imaginem o aluno poder desenvolver um jogo e poder rodar ele dentro de um tablet, por exemplo, né, se a escola tiver. Então, isso daí acaba sendo... assim, eu estou tentando só mostrar para vocês todas essas possibilidades. Ali no linkzinho que tem ali para vocês, então, um vídeo da Globo News falando sobre a questão, então, dessas novas ferramentas aí para ensino, tá? E assim, eu não tô... o Raspberry Pi, eu acho que é justamente isso aqui, né? Esse link da Globo News, né? Acho que é esse vídeo que tu está falando sobre o Raspberry Pi. E isso. Então, assim, eu não tô... Realmente, sim, é muita coisa para conhecer. Certamente vocês têm coisas que vocês conhecem que eu desconheço, porque é muita novidade. Não tem como acompanhar tudo. A gente tenta, né? Mas por mais viciado em tecnologia e novidades aí que a gente seja, realmente tu tem que ficar 24 horas aí buscando essas informações. Então não fiquem preocupados aí de não conhecer as coisas, mas sim justamente tentar buscar essas possibilidades aí e usar dentro de sala de aula, né? De novo, não todas, porque é impossível, mas talvez algumas, né? Todo mundo, de novo, está sempre engatinhando. Isso daí é uma coisa um crescendo, né? A gente vai desenvolvendo esses nossos conhecimentos, habilidades, competências, né? Então, assim, isso vai agregar bastante, certamente, dentro de sala de aula, tá? Então, assim, extremamente rápido, né? A gente passou aí, mas uma horinha correndo, né? Bastante, mas na verdade foi mais no intuito de provocar vocês aí, né? Mostrar essas possibilidades, e a partir daí a gente vai tentando fazer a coisa crescer, né? Hoje uma professora, só para dar um exemplo então, rapidinho aí para vocês, uma professora que trabalha a parte de roteiros com os alunos do curso de jogos aqui da Unicinos, a gente estava conversando, ela disse assim, olha, já fazem 8 anos que eu estou dando a disciplina de roteiros para os alunos. Então, assim, quando eu entrei aqui, eu era professora de roteiros para cinema. Então eu aprendi muito com os alunos, eu aprendi a gostar de jogar com os alunos.
Hoje, meu marido está fazendo um mestrado, né, na área de jogos. Eu estou trabalhando com vários roteiros para jogos. Então, assim, esse tipo de situação é uma coisa que acontece, ou seja, com a vivência, a gente precisa vivenciar e permitir que os alunos tragam essas novidades para nós. Eu, assim, já cansei de várias vezes os alunos chegam, viu tal coisa? Não. Então, mas fala aí como é que funciona, o que que é. Isso daí vai ser bastante legal, assim. Monique, essa questão do hardware, ela não é bateria. Tá? Eles têm um conector de energia ali na pontinha, esse azul, por exemplo, tem aquele cantinho mais arredondado, é um conector que tu liga, por exemplo, tem um adaptadorzinho, tu liga na tomada, o outro também tem, o Raspberry Pi, e o Android, ele tem dois conectores, que nem aquele do celular exatamente, tá? E o outro era, se não via USB, por exemplo, tu pode conectar sem problema nenhum. Então, às vezes, quando tu tem uma TV USB, essa TV já alimenta o adaptador Android também, certo? Então, assim, de novo, uma grande passada extremamente rápido, né, aí sobre coisas que a gente pode fazer, né, para tornar nossas aulas assim, a gente fugir daquele, né, eu mesmo tento muito assim fugir dessa de ter uma aula pronta e sempre utilizar aquele mesmo tipo de aula, né? Ou seja, a gente ir criando, construindo isso junto com os nossos alunos, né? Eu agora, junto com a professora Eliane, a gente vai dar uma disciplina que é chamada Cognição em Jogos Digitais para os alunos do curso de jogos, tá? E também para alunos que cursam, então, pedagogia, né, licenciaturas. Isso aí vai ser bastante bacana. Olha, a questão do preconceito é assim, isso é normal, porque a gente cresceu ouvindo falar em joguinho, né? Ah, o joguinho. Então chega, é muito engraçado que os pais dos nossos alunos chegam aqui e dizem assim: escuta, meu filho joga o dia inteiro, ele vai vir para cá para fazer joguinho, é isso? Tá? E na verdade não, o jogo ele é muito mais do que isso, né? A gente tem realmente essa coisa do preconceito, né? E é normal, mas isso aí é devagar, conforme a gente conhece, né? Como eu falei, dessa professora, que ela passou a ser uma jogadora em função de conviver com os alunos do curso de jogos, tá? Então, assim, o que eu gostaria de indicar para vocês, se vocês acharam interessante a ideia, o assunto, é ler esse livro, então, da Jane McGonigal, tá? Da Realidade em Jogo. Ele é um livro bem barato, ele deve estar custando uns R$ 32, tá? Está em português, é um livro muito bom, tá? Eu acho que isso ali talvez mexa um pouquinho justamente nessa questão né, desse tabu, desse conceito aí que a gente tinha na questão dos jogos, né? Taranã, taranã. Sim, exatamente. Vamos dizer assim, ó, Eliel, acho que a questão é, a gente usa o jogo, então, para fazer com que o aluno não perceba que ele está aprendendo, sabe? É uma coisa que ele acaba aprendendo de uma maneira natural, tá? E isso é a parte mais interessante. Vanessa, eu botei aqui, ó, o link de novo, tá? Exatamente, então aprender sem notar. É exatamente essa a ideia. Tá? Eu acho que isso aí vai fazer a grande diferença, tá? Então, eles vão gostar mais, eles vão procurar bastante, tipo assim, se eles saem da sala de aula e eles vão para casa jogar, bom, se a gente já incentiva em sala de aula que eles joguem, eles vão continuar jogando, sabe? Então é isso que é bacana, assim, acho que essa é a sacada que a gente tem que ter, né? Então, possibilitar o nosso aluno aí a continuar o seu desenvolvimento, e é uma questão autônoma, né, também, então acho que isso vai ser legal. Exatamente. É o que eu brinco assim acho que os alunos aprendem apesar da gente, né? Então isso é uma coisa legal assim, dar essa liberdade, né, para eles buscarem e construírem o seu conhecimento. Eu acho que aconselho bastante vocês a pensarem nessa questão então da gamificação,
né? Como eu estava falando, a gente vai tentar fazer esse processo da disciplina, então, de cognição em jogos digitais, justamente para que ela funcione para os alunos de jogos, para os alunos, né, das licenciaturas, e principalmente a ideia de gamificar a disciplina, onde a gente rompa com essa ideia assim, você tem agora uma tarefa no sentido de um trabalho para entregar tal dia. Não, a questão dessas tarefas, dessas atividades que eles têm que fazer, elas vão agregando para que esse aluno evolua dentro de sala de aula. Então isso é uma coisa, sabe, bem bacana, que eu acho que dá para ser trabalhado aí, né, com os alunos, esse conceito diferente aí. Ah, na verdade, Maria Luísa, eu tenho um outro artigo que também eu posso passar a você, só que ele está em inglês. É incrível, é muito mais do que 17% dos jogos nesse estudo, né, especificamente. Todos os alunos que foram submetidos a todos os tipos de jogos, independente se é um jogo de tabuleiro, se é um jogo, falando de jogo digital, né? Todos eles, os alunos aumentaram a questão da criatividade, como eles têm que ter controle, normalmente isso também vai impactar, então, nessa questão da motricidade, é fantástico. Isso aí realmente a gente acaba não tendo um limite, né, para esse tipo de utilização. É isso aí, exatamente. Essa ideia, Antônio, da questão justamente o jogo, ele é muito mais, ele faz com que o aluno, então, vá lá e busque evoluir nessa vida, né? Então, a gente entende justamente o estudar, então, como a evolução. É fantástico de fazer essa comparação. Eu acho que é incrível. Sim, certamente. Maria Luísa estava falando da questão, eu acho que principalmente a lógica. O raciocínio matemático certamente ele é afetado também. Que na verdade aí existem vários, né, vários níveis aí que a gente pode trabalhar. Tem a questão essa competência de conhecer a geometria tridimensional, blá blá blá, mas realmente são vários itens que estão sendo trabalhados nos jogos, até a questão da leitura, quando a gente tem um determinado texto, né, que deve ser, por exemplo, lido e compreendido para que ele possa avançar de fase. Então, tudo isso tem uma determinada relação. O The Sims eu apresentei ali para um pouquinho antes também, é a interpretação do texto, exatamente. O The Sims eu apresentei antes ali como uma das possibilidades, se eu só passar rapidinho. Então aqui, né, como fazer essa... Não, mas essa apresentação também ela está à disposição para vocês, tá? Já está no grupo ali do Face, né? E qualquer coisa também a gente vai trocando ideias, tá? Hoje a gente simplesmente foi um primeiro contato, tá? Hoje a gente está fazendo o terceiro primeiro contato, tá? Mas a gente vai ter então um fechamento na sexta-feira, né? Se vocês quiserem então trocar algumas ideias, né, com relação a projetos. O meu desafio aí para vocês é o que? É agora sentar e pensar sobre a questão de como incluir dentro do seu plano de ensino aí, seja do ano, seja do bimestre, né, como vocês estão trabalhando, pensar como fazer essa inserção, seja de um jogo, seja do desenvolvimento de um jogo, de uma narrativa digital, seja de sei lá, uma gamificação dentro do projeto de vocês. A ideia é pegar uma atividade, então, e fazer essa inserção, ou seja, usar uma nova tecnologia, uma nova técnica, para tentar, então, fazer com que esse aluno, né, se desenvolva dentro aí da proposta de vocês. Sim, Maria Luísa, a gente vai ter um outro encontro na sexta, mas, de novo, para trocar algumas ideias, para ficar alguma coisa, de repente tentar alguma coisa que tenha ficado de dúvida, né? A ideia é tentar lá pelas 8 horas fazer vamos dizer assim, uma discussão final com relação, sim, dia primeiro, exatamente, tá? Sem estresse, se vocês quiserem marcar também um pouquinho mais tarde, a gente pode fazer sem problema algum, tá?
Pois é, não estava planejando muito para terça, mas a gente pode fazer. Eu só tenho que ver com o Ederson quando que ele quer fazer o fechamento também com vocês. Mas não teria problema nenhum. De repente, se vocês quiserem ter um tempinho a mais, tentar de repente para terça-feira que vem, né? Cleiton, é só olhar ali nos arquivos, vocês vão ter nos arquivos do grupo, tá? Vocês vão ter todos os materiais que eu fiz a colocação, tá? Que eu fiz o upload, né? Então, colocação é fantástica. Mas pode ser mais tarde. Então, se vocês quiserem começar, né, ao invés de começar às 8, começar às 8h30, talvez, sem problema algum. Mas aí eu faço de casa, então fica mais fácil. Ok? Ah, Só com relação, então, à questão de utilizar os alunos como colaboradores, cooperadores, sim, isso é muito legal. Existe a possibilidade, sim, de fazer um grupo que já, de repente, domina a tecnologia e fazer ajudar nessa construção. Eu acho que também funciona bem, tá? Existem várias configurações possíveis de fazer isso, tá? Até a gente pode, de novo, assim, vai ser um bate-papo também, acho que, né, não vai ter nenhuma apresentação, mas acho que vai ser mais uma questão de vocês talvez pensarem, e por isso esse tempo também, pensarem e darem um retorno, então, né, do que talvez vocês exatamente, essa troca, exatamente. Então, assim, pensar o que vocês imaginaram, então, em fazer, né, preparar algo, assim, né, de possível inserção, então, dentro, né, da sala de aula. Eu acho que seria bem legal, assim. Por isso que terça talvez seja um dia bom, porque aí você tem uma semana, ler um pouco mais, pesquisar, né, ver quais são as possibilidades aí de uso. Certo? Enquanto isso, assim, ó, a gente vai trocando essas informações via Face, tá? Eu fico à disposição aí de vocês. Eu tenho andado um pouquinho corrido agora, tá? Mas de um jeito ou de outro, a gente consegue ir fazendo essas trocas, eu acho, sem galho nenhum, tá? Não sei se alguém tem alguma questão mais assim. De novo, a gente pode fazer 8h30, talvez na terça que vem, então, tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais, alguma coisa, pode colocar, tá? Se não, né, de novo, fico à disposição aí, querendo. Desculpe pela correria também, mas né, acho que passar muito mais aí de 1 hora e pouco, acho que também vai ficar cansativo para vocês, como vocês falaram, né, muitas informações, né? E tem que agora deixar um tempinho para absorver aí, certo? Beleza, então. Não, qualquer coisa, de novo, é isso, vamos conversando, tá? Então, uma boa noite. Então, a gente vai se falando aí durante a semana. Perfeito. Um abração. Tchau, tchau.